Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e vamos a mais um vídeo top de história para você estudar ponto a ponto, certo? Bom, estávamos falando do efeito da Guerra do Paraguai do Brasil, agora eu vou fazer a leitura e vou começar a falar sobre o abolicionismo. O que acontece? Lá no finalzinho, a gente viu um pouquinho dos desdobramentos da guerra, tá certo? E uma das questões que estava ali relacionadas, né, de alguma forma com a guerra, com os desdobramentos, foi a questão da abolição, tá? Do abolicionismo. Então, a gente vai continuar fazendo a leitura do texto e eu vou explicando as pontuações, beleza? O texto é o seguinte: luta pelo fim da escravidão, abolicionismo, certo? Vem comigo no texto. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil. De 1801 até meados do século, estima-se que o tráfico negreiro tenha trazido ao país cerca de 1,7 milhão de africanos. Isso corresponde aproximadamente a 42% de todos os africanos obrigados a vir para o país desde o início do comércio negreiro no século XVI. Então aqui está falando basicamente a grande quantidade, tá certo? Nesse último momento, nesse último século, tá? Que vieram de negros escravos aqui para o Brasil, quer dizer, correspondeu a quase todos esses 3 séculos praticamente de escravidão, tá certo? Bom, vamos lá, continuando. Nesse período, os escravos africanos foram comprados para trabalhar nos mais diversos setores da vida social e econômica, nas fazendas que produziam para o mercado interno, gado, charqueadas, cereais, nas lavouras de exportação, açúcar, algodão e principalmente café, nos serviços urbanos de transporte de pessoas e cargas, no comércio das cidades, nos serviços domésticos e etc. Quer dizer, eles faziam aí praticamente parte da manutenção da sociedade, da manutenção principalmente a mais onde exigia uma mão de obra mais pesada, um serviço mais sujo, mais não qualificado. Eles acabavam sendo parte dessa parte do serviço, certo? A escravidão difundiu-se de tal maneira que a propriedade sobre escravos não se limitava a grandes senhores de engenho, fazendeiros e mineradores. Tanto no campo quanto na cidade, era grande o número de pequenos escravistas, donos de 2 ou 3 escravos, trabalhadores na pequena lavoura, nos serviços de rua ou de casa, que isso também era uma coisa normal, né? Afinal de contas, vai ter momentos onde os escravos vão se tornar mais baratos, né? Tem outra questão importante aqui, lá no processo, no final, quando vai acontecer a abolição, muitos negros escravos, eles não vão ter como se sustentar. Aliás, negros que eram escravos e se tornaram livres não vão ter como se sustentar e vão começar um trabalho praticamente escravo, né? Ganhando assim uma miséria. Então existia vários contornos, várias situações, e uma delas eram essas mesmas, né? E para você ver como era uma coisa tão generalizada que quase qualquer um poderia ter um escravo, tá? E mais importante, né? Mais interessante, na verdade, curioso, que esse fator de quase qualquer um poder ter um escravo tinha a ver com o fator da escravidão e também com o fator de muitas vezes se oferecer um mínimo para o escravo para que ele sobrevivesse, não viver, tá? Para que ele sobrevivesse. Então isso também é interessante para a gente entender que assim era uma sociedade que girava em cima dessa população, tá bom? Por todas essas características, os escravos marcaram em profundidade os costumes, o imaginário, a cultura e até, através de uma intensa miscigenação, o próprio perfil étnico-racial da nossa população. A expansão do escravismo no século XIX não ocorreu de forma tranquila, isso é, de acordo com os planos dos grupos sociais escravistas. Além de não... Aliás, isso aqui deixa eu explicar para vocês, né? Ela não ocorreu, a expansão do escravismo não ocorreu tranquila. Por quê? Porque a gente vai entender aqui que eles nunca aceitaram calados, entende? Quando a gente fala assim, que a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, papapá, gente, não foi assim. Ela assinou porque os parlamentares acharam que sim, tinha que abolir. Houve uma grande pressão social. Sempre quem conquista os direitos sociais da população é a pressão da própria população e da classe, tá?
Então, não foi assim tranquilo, foi uma pressão social também, de parlamento e tudo mais, só que maior ainda dos próprios escravos, dos próprios aprisionados, daqueles que estavam fazendo parte como objetos no sistema de escravidão, certo? Então, houve uma pressão muito grande da sociedade, e principalmente de sociedade, diga-se de passagem, dos próprios negros, tá bom? Além de não estar sempre unidas, de enfrentar prioritariamente a contestação do povo livre do campo e da cidade, as elites brasileiras e os escravistas, de modo geral, tiveram de enfrentar a resistência dos cativos em cada lugar onde a escravidão floresceu. Por meio de diversas lutas que visavam acabar com a escravidão, ou pelo menos reduzir a carga de opressão, os africanos e seus descendentes participaram de rebeliões, motins ou formação de quilombos em diversas regiões, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e etc. e outros locais. Então a gente vai vendo aqui que vai acontecer o que vai ser no próximo texto, as campanhas abolicionistas, né? Quer dizer, a população fazer essa pressão, a população negra também, tá? E foi coisa assim, não imagina que foi brincadeira não, tá? Eram negros e grupos de negros invadindo aí fazendas e pedindo seus direitos e a liberdade dos mesmos, dos seus parentes e dos outros iguais que estavam ali, tá? Afinal de contas, o que era feito ali era desumano, tá certo? Então, ilegal e desumano. Então, a luta ferrenha para a sua liberdade, né? Para viver como cidadão em si. Então, não foi assim uma abolição que, nossa, porque a racionalidade europeia, não. Certo? Isso daí foi muita pressão social interligada com uma necessidade do capital, de giro, de gasto de consumo para aumentar a população consumidora. Depois a gente vai ver isso, tá? Eu tenho isso em outros vídeos de história aqui no canal, onde você vai ver também que veio a galera com esse pensamento mais liberal e tal, e era importante ter um público maior consumidor, certo? Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Falamos um pouco do abolicionismo, lutas pelo fim da escravidão. Aqui a gente começou a entender mais ou menos como era essa dinâmica no Brasil, e é legal que é o que? É o rastro de um pouquinho do que a gente leu lá no desenvolvimento do Brasil depois da Guerra do Paraguai. Certo? Depois da Guerra do Paraguai vai ter um desenvolvimento, vai nascer o Partido Republicano, que a gente viu que é 1870, e isso vai trazer novas ideias frescas para o Brasil, e uma delas vai ser o aquecimento dessa ideia do abolicionismo. Beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Compartilha, tá curtindo, né? Pô, tem coisa pra caramba. Quando acabar o vídeo aqui, vai aparecer os quadradinhos da playlist completa. Assiste os vídeos, compartilha, estuda, tamo junto e até mais!